Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a usar o complemento nominal. O complemento nominal é mais um termo, é mais uma função sintática que faz parte dos estudos que a gente realiza em português da sintaxe. Perceba que a gente chama esse complemento de termo integrante da oração, ou seja, embora ele não seja um termo essencial, tal como o sujeito e o predicado, ele integra essa oração e ele não pode ser retirado. Sabe por quê? Porque ele tem um valor semântico, ele tem um valor de significado, de sentido. Diferente de outros termos que muitas vezes eles só acrescentam informações complementares, informações acessórias, no caso do complemento ele integra a oração de modo a contribuir para o significado das palavras. O nome já nos sugere algo, né? Complemento nominal, ou seja, é o complemento dos nomes. Que nomes são esses? Dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios. Então, esse termo, essa função sintática, complementa o sentido de nomes que a gente chama de nomes transitivos, ou seja, são nomes que precisam de complemento. Na gramática, a gente usa transitivo para falar de verbo, então a gente vai ter que fazer algumas distinções nessa aula de hoje para você conseguir aplicar essa função sintática da maneira mais correta possível. Vamos ver aqui. Uma primeira informação sobre o complemento nominal é que a preposição sempre acompanha esse complemento. Isso vai ajudar muito na identificação do complemento nominal, ou seja, quando você perceber a presença de uma preposição, não significa que sempre vai ser um complemento nominal, mas já vai ser um indicativo para a gente. Eu vou te dar outras dicas. Uma outra característica do complemento nominal é que ele se une ao termo ao qual ele se refere sem o auxílio, sem a necessidade de pausa, ou seja, não há alterações de pontuação, não há recorrências novas que alterem essa relação, exatamente porque há a preposição que vai estabelecer essa conexão. Esse termo que complementa o nome também vem sempre à direita do nome ao qual ele complementa. Essas são algumas regrinhas, né? Vira à direita, logo depois do núcleo, com o auxílio da preposição, sem necessidade de pausas ou pontuações específicas. Bom, vamos ver um exemplo aqui, olha só. Os pais têm orgulho dos filhos. Quem tem orgulho de alguém. Nesse caso, orgulho precisa de um complemento. Orgulho dos filhos. O complemento aqui nesse caso é da palavra orgulho, ou seja, a expressão em destaque dos filhos, introduzida por uma preposição, está funcionando como complemento de um nome. A gente chama isso de complemento nominal. Orgulho é um substantivo, ou seja, o substantivo nome foi complementado por essa expressão dos filhos. Dos filhos, que é o complemento nominal. A gente pode dizer que houve uma necessidade de complemento. Se eu dissesse simplesmente que os pais têm orgulho, orgulho de quê? Orgulho de quem? Então, quando eu complemento isso, eu estou introduzindo um complemento nominal. Nesse caso, complementando o sentido de um substantivo. Pode acontecer, e acontece muito com o substantivo, mas pode acontecer também com o advérbio. Vamos ver um exemplo com o advérbio. Olha só. O chá fez bem a modelo. Bom, nesse caso, eu preciso de um complemento aqui para o advérbio bem a, o complemento a modelo. Bem a quem, mal a quem, no caso aqui, um bem a modelo, esse complemento introduzido por meio de uma introdução, completa o sentido do advérbio bem. Então, já vi que eu posso complementar substantivo, que eu posso complementar o nome, que eu posso complementar o advérbio. Nessas classes nominais, substantivo, advérbio, adjetivo, tal como aqui agora, ó. Todos ficaram felizes com a sua chegada. Eu tenho um complemento para a ideia de felicidade aqui. Feliz com a sua chegada, introduzida também com a preposição com. Então, reconheço um nome transitivo, ou seja, reconheço um nome que precisa de preposição, eu acabo reconhecendo, então, a necessidade de um complemento. Existem vários outros exemplos que a gente pode utilizar, lembrando quem são os núcleos do complemento, ou seja, o complemento ele vai ser formado por palavras também, óbvio, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dos filhos a modelo. Nesse caso, o complemento foi formado, além da preposição, foi formado também por um substantivo. A gente diz então que o núcleo do complemento também é um substantivo. Pode vir a ser um pronome, quando eu digo, por exemplo, você está perto de mim. Nesse caso, eu tenho o advérbio perto e eu tenho um complemento que funciona como um pronome, que é o pronome mim. Então, substantivos, pronomes ou até uma oração inteira
podem valer como complemento nominal. Quando eu digo, por exemplo, que tenho necessidade de que você me explique o que aconteceu. Olha só, é uma oração complexa, é um período composto, tenho necessidade de que você me explique o que aconteceu. Quando eu digo isso, o termo necessidade pede um complemento. Tenho necessidade de algo. Quando eu digo necessidade de que você me explique o que aconteceu, toda essa construção, que é uma oração, ela tem valor de complemento nominal. Então, uma oração inteira pode ter esse valor. A gente diz, então, que o complemento pode ser formado por meio dessas palavras. O núcleo pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser uma oração inteira. E o complemento sempre introduzido pela preposição. Pensa sempre se o nome que vem antes precisa do complemento, porque se ele não precisar, não é um complemento nominal, ou seja, não é um termo integrante. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que geram dúvidas quando a gente estuda as funções sintáticas. O complemento nominal, geralmente, é confundido com o adjunto adnominal. Isso acontece. Até porque, né, gente, os nomes são tão parecidos, essas funções às vezes são tão confusas, que gera de fato esse tipo de dúvida. Vou ajudar você a reconhecer como identificar o complemento e o adjunto e não cometer mais esse tipo de erro. O adjunto adnominal, ele não é integrante da oração, ele é um acessório, ou seja, ele pode estar ou não na oração e a presença dele não vai influenciar absurdamente o significado. Claro, ele vai contribuir semanticamente, mas ele pode ser retirado sem um prejuízo total na compreensão da mensagem. No caso do complemento nominal, eu não posso fazer esse tipo de retirada aleatória, avulsa, porque eu vou prejudicar a mensagem final. Observe, as maiores provas de amor são simples. Eu tenho aqui a expressão as maiores, eu tenho o artigo as, né? Eu tenho o adjetivo maiores, então eu uso esses dois termos para me referir ao substantivo provas. Se eu retirar essas palavras, se eu disser que provas de amor são simples, o significado principal dessa mensagem está respeitado, ou seja, eu não preciso necessariamente dessa construção aqui, desse artigo e desse adjetivo. Nesse caso, eu chamo isso de adjunto adnominal, ou seja, são termos que são colocados junto dos nomes, associados aos nomes, aos substantivos. O substantivo está no núcleo desses adjuntos, porque esses adjuntos se referem ao substantivo, né? Mas não são indispensáveis. Lembra que, no caso da gramática da língua portuguesa, que geralmente funciona como adjunto adnominal, são os adjetivos, os artigos, os numerais e os pronomes. Eu poderia dizer também aqui as minhas provas de amor, ou seja, usaria um pronome possessivo, seria um adjunto também, apenas um acréscimo, apenas um acessório. Por isso que é legal a gente reconhecer também a função do termo dentro da oração. Quando a gente diz que o predicado é essencial à oração. É essencial porque sem predicado não haveria a presença do verbo, que é o elemento-chave da oração. Assim como o complemento nominal integra, ou seja, ele está ali presente, necessário. Olha esse outro exemplo. Estava ansiosa por uma prova de amor. Nesse caso, a expressão inteira aqui, né? Por uma prova de amor, complementa o sentido de ansiosa. Alguém estava ansiando por algo. O adjetivo ansiosa aqui precisa de um complemento introduzido por preposição que nos indica por que a pessoa estava ansiosa. Então foi um complemento semântico, acrescentou uma informação. E esse acréscimo é útil para a minha oração. Então, adjuntos adnominais são acessórios. Complemento nominal é integrante. Essa já é uma distinção. Outra distinção para facilitar a presença da preposição. Os adjuntos adnominais não são introduzidos por preposição, a não ser que seja uma locução adjetiva, mas aí você vai reconhecer facilmente. Perceba que aqui, por exemplo, nós temos uma locução adjetiva, prova de amor, mas esse de amor aqui não complementa de forma indispensável o substantivo provas. Eu tenho aqui um acessório, uma informação a mais sobre essas provas. Aqui teria um valor adjetivo. É diferente, por exemplo, quando eu digo que o mercado é longe de tudo. Esse de tudo aí é um complemento da palavra longe e que acrescenta, não é só um acessório, acrescenta bastante a significação dessa oração.
Outra dúvida que surge para muita gente também é a utilização do complemento nominal. As pessoas às vezes confundem com o complemento verbal. Na gramática da língua portuguesa, os complementos verbais são o objeto direto, o objeto indireto. Ou seja, quando o verbo ele é transitivo, ou seja, quando ele precisa de complemento, ele vai ter um complemento introduzido por preposição, e nesse caso a gente vai chamar esse complemento de objeto indireto, ou ele vai ter um complemento acrescentado sem o auxílio da preposição, que a gente chama de objeto direto. Com preposição, indireto. Sem preposição, direto. Só que eu estou falando de verbo. Olha só. Os atletas obedeceram às regras. Vamos começar pelo exemplo de baixo. Os atletas obedeceram às regras. Essa expressão, as regras, completa o sentido de quem? Completa o sentido de obedeceram. Obedeceram é um verbo transitivo porque precisa de complemento. É um verbo que sozinho, se eu disser simplesmente obedeceu. Obedeceu a quem? A não ser que seja a resposta a um contexto, mas aí já é diferente. Dentro de uma oração completa, dentro de um período, os atletas obedeceram às regras. Eu preciso saber, de alguma forma, como complementar o sentido desse verbo. Para complementar o sentido desse verbo, eu uso um objeto indireto. Nesse caso, que quem obedece, nesse caso, obedeceram às regras. Eu tenho aqui uma construção que me ajuda a reconhecer em cima que se trata de um complemento nominal. Por quê? Porque completa um nome e não um verbo. Perceba. Esteja atento aos sinais. Atento é um adjetivo. Atento é um adjetivo. O complemento de adjetivo aqui é a expressão aos sinais. Eu tenho uma preposição, eu tenho um substantivo funcionando como núcleo desse complemento e eu tenho uma necessidade de complementar esta palavra. Esteja atento aos sinais, ou seja, um adjetivo foi complementado, não foi um verbo. Então essa é uma das principais distinções. Quando for o complemento de um verbo, é objeto direto ou indireto. Quando for o complemento de um nome, seja ele um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, é um complemento nominal. Não confundir também com o adjunto adnominal. É importante você reconhecer a necessidade de usar o complemento nominal no seu texto, porque muitas vezes as ideias podem ficar incompletas. E quando o seu texto fica incompleto, a gente prejudica uma função importantíssima da linguagem, que é o quê? Comunicar. Então, na hora que você estiver elaborando um texto, vamos imaginar que você use, por exemplo, a palavra suficiente. O tempo foi suficiente. Suficiente para quê? Então, nesse caso, o suficiente, que é um adjetivo, precisou de um complemento. Ou quando você está escrevendo e usa um advérbio como perto, perto de alguma coisa, então eu preciso de um complemento desse advérbio. Então é necessário fazer esse tipo de ajuste na construção textual para que você não cometa deslizes que prejudiquem a análise da sua oração e a construção da sua oração. Por isso que a gente diz que integra a oração, porque senão, minha gente, você vai construir uma oração pobre, uma oração complicada ou com elementos mal posicionados. Lembre-se disso, ok? Na hora de construir uma oração, você não precisa decorar a função. Estou usando um complemento nominal. Não, você precisa saber complementar os nomes, tal como complementar os verbos ou acrescentar informações, que é o caso do adjunto adnominal, ok? Para a gente encerrar, vamos pensar então nas palavras-chave do complemento nominal. Preposição, está sempre presente. Termo integrante da oração. E o complemento nominal completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, acrescentando informação a nomes que precisam desse complemento, ou seja, nomes que também de alguma forma são transitivos, ok? Por isso a gente chama de complemento nominal, que foi o tema da aula de hoje, ok? Muito obrigado!